Um interessante fato que é o seguinte, olha só, o seno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E olha só, o seno de 60, ela vale raiz de 3 sobre 2. São complementares. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo lembra a musiquinha. Qual musiquinha? Aquela musiquinha da trigonometria que a gente coloca o seno aqui, o cosseno aqui, a tangente aqui, a gente vai colocar aqui em cima o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. E a musiquinha diz assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí vem a raiz sobre o 2 e o 3. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, essa música todo mundo conhece, né? E é interessante constatar um fato, galera. A gente sabe que 30 mais 60 graus, ela dá 90 graus, ou seja, esses ângulos são complementares. E o que são os ângulos complementares? Os ângulos complementares, galera, exatamente que a gente tiver um ângulo alfa e o ângulo beta, somando o ângulo alfa com beta, isso dá sempre 90 graus. Então, alfa e beta, elas somam 90 graus, a gente fala que os ângulos são complementares. E aqui na tabelinha da trigonometria, a gente sabe que o seno de 30, ela vale meio também, assim como o cosseno de 60 graus. Ou seja, olha só, eles são ângulos complementares, portanto, temos uma coincidência aqui, elas são iguais, de novo, elas são iguais. Seno de 45 também é igual ao cosseno de 45, e a gente tem que, óbvio, 45 graus mais 45 graus também dá 90 graus, portanto, esses dois casos são dois casos de ângulos que são complementares. E aqui na tabelinha da trigonometria, a gente sabe por que isso acontece. Exatamente porque nós temos aqui um triângulo equilátero, ou seja, nós temos todos os lados aqui iguais, por exemplo, a 2, é um triângulo equilátero de lado igual a 2, e quando a gente traça a altura, que no caso do triângulo equilátero a altura também é a bissetriz, também é a mediatriz e também é a mediana, portanto esse ângulo de 60 graus aqui no triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais a 60 graus, a gente sabe que esse ângulo é igual a 30 graus e esse ângulo também é igual a 30 graus, e essa altura que é uma bissetriz, ela também é uma mediatriz e uma mediana, então a gente acaba dividindo esse lado oposto em duas metades iguais, 1 e 1. Logo de cara, a gente já consegue entender que o seno de 30, que é 1 sobre 2, 1 sobre 2, vai ser igual ao cosseno de 60, que é 1 sobre 2, 1 sobre 2. Isso acontece porque o cateto oposto sobre a hipotenusa de um é o cateto adjacente sobre a hipotenusa do outro, né? E fazendo Pitágoras, a gente consegue achar essa altura, porque a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, e a gente sabe que isso vai ser igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais a altura ao quadrado, portanto a altura ao quadrado vai ser, se 1 passando para lá fica menos 1 com o 4 vai ficar 3, portanto a altura vai ser raiz de 3. Ora, ora, ora. Então agora o cateto oposto aqui dos 60 graus vai ser a altura, e a altura é raiz de 3, que a gente descobriu aqui do lado. Então vai ser o seguinte, vai ser o cateto oposto a raiz de 3 sobre a hipotenusa 2, assim como o cosseno dos 30 graus, do cosseno dos 30 graus, agora raiz de 3 é o cateto adjacente de 30 graus, então vai ser raiz de 3 sobre 2, que é a hipotenusa. O seno de um virou o cosseno do outro. E é claro, isso acontece em qualquer triângulo retângulo, porque primeiro, para ângulos menores que 90 graus, ou seja, para ângulos agudos, nós podemos dizer que o seno e o cosseno do triângulo retângulo são iguais, galera. Porque se é um triângulo retângulo, sempre um ângulo vai ser 90 graus. E se a gente chamar esse ângulo de alfa, esse ângulo de beta, alfa mais beta mais 90 graus, ela vale 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. A aula de triângulos do canal dá uma olhada lá, que lá eu comento por que é 180 graus. E desse 90 passa para lá, fica menos 90, sempre no triângulo retângulo. Então sempre a gente tem no triângulo retângulo a soma dos outros dois ângulos, que não é o ângulo reto, vai sempre somar 90 graus, ou seja, eles são sempre complementares. E se eu chamar esse lado de A, esse lado de B, aqui vai ser o C, o seno do ângulo alfa vai ser igual a A sobre C, que é o cateto oposto ao alfa sobre a hipotenusa C, e sempre isso vai ser igual ao cosseno do outro ângulo, obviamente, porque o que é cateto oposto para um ângulo é cateto adjacente para outro ângulo. Então o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, essas duas coisas aqui são iguais, galera. Assim como o cosseno de alfa. Quem que é o cosseno de alfa, galera? O cosseno de alfa vai ser exatamente igual a B sobre A, e B sobre A é o cateto adjacente do ângulo alfa sobre a hipotenusa do ângulo alfa. Acontece que o cateto adjacente do ângulo alfa é o cateto oposto do ângulo beta, portanto, o seno de beta também vai ser igual a B sobre A. Logo, essas duas coisas aqui, a gente pode afirmar categoricamente que são iguais, porque é óbvio, o que é cateto adjacente por um é cateto oposto pro outro e vice-versa, o que é cateto adjacente por um é cateto oposto pro outro, beleza? E é por isso que no ângulo de 45
graus, a coisa se torna mais óbvia ainda, porque o que você está me dizendo é que se a gente tem um triângulo retângulo cujo outro ângulo é 45 graus, porque eu quero saber o seno, cosseno, tangente de 45 graus, então eu vou desenhar um triângulo retângulo, ou seja, tem um ângulo de 90 graus, então o outro ângulo tem que ser de 45, porque essa é a referência. Automaticamente o outro ângulo tem que ser 45 graus, mas por quê? Porque é o seguinte, esses dois ângulos sempre somam 90 graus um triângulo retângulo, esses dois ângulos aqui sempre somam 90 graus. E esse triângulo de 45, 45, 90 graus, ele é justamente a metade de um quadrado aí, no caso o lado A. Então a gente está careca de saber que essa diagonal do quadrado vai ser exatamente o lado do quadrado, que no caso é A raiz de 2. Então enquanto aqui o triângulo 30, 60, 90 ele é metade do triângulo equilátero, então dê uma olhada na aula de triângulo equilátero, porque lá a gente trabalha justamente nessa ideia do triângulo equilátero. Esse triângulo 45, 45, 90 graus, ele é metade de um quadrado, né? Que também é equilátero, ou seja, tem todos os lados iguais. Então se a gente for chamar, por exemplo, esse lado aqui de raiz de 2, nossa, máquina, mas por que você está chamando de raiz de 2? Já vou entender por quê. A gente sabe que como é um quadrado, tudo vai valer raiz de 2, inclusive esse A aqui. Para descobrir esse lado, a gente pode fazer o Pitágoras, vai ficar A ao quadrado, ou seja, raiz de 2 ao quadrado que é 2, mais A ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado que é 2, então vai ficar 2 mais 2, que são as somas dos quadrados dos catetos, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Então, se a hipotenusa ao quadrado vale 4, que é isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado, então a hipotenusa tem que valer 2, e a gente pode chegar nesse mesmo 2 fazendo raiz de 2 vezes raiz de 2. No caso aqui, a gente está colocando que o A vale raiz de 2. Por que eu estou fazendo isso, galera? Olha para cá e olha para cá, galera. Ó, por exemplo, vamos descobrir quanto vale o seno de 45. O seno de 45, por exemplo, aqui é 45 graus, né? Aqui é 45 graus. Então, o seno de 45 vai ser o cateto oposto, raiz de 2 sobre a hipotenusa, que vale 2. E ainda olhando para esse ângulo de 45 graus, galera, olha quanto vale o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o cosseno. Cateto adjacente, raiz de 2 sobre a hipotenusa, 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é tanto o cateto oposto sobre a hipotenusa quanto o cateto adjacente sobre a hipotenusa do cosseno de 45 graus. Mas isso é óbvio, galera, porque o 45 graus, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles e retângulo ao mesmo tempo. Ele é um triângulo que é metadinha do quadrado. É um ângulo notável, por isso que ele está na tabelinha dos ângulos notáveis da trigonometria. E veja só, tanto para esse 45, tanto para o outro 45, porque os dois são 45 graus. Então, aqui é 45, aqui é 45 aqui também, porque aqui a soma dos ângulos vale 90 graus. Tanto para o cateto oposto sobre a hipotenusa de um, quanto o cateto adjacente sobre a hipotenusa de outro, é a mesma coisa. Tá, agora eu quero que esse seja o ângulo de referência de 45 graus. Eu não quero que seja esse mais. Eu quero que seja esse. Tudo bem? Tranquilo. Bom, então o que vai acontecer? O cateto oposto, raiz de 2 sobre a hipotenusa 2, é igual ao cateto adjacente, raiz de 2 sobre 2. É por isso que 45 graus, o seno e o cosseno são iguais. Por dois motivos, que na verdade é um motivo só. Eles são ângulos de um triângulo isósceles retângulo, e pelo motivo de ser complementares, os senos e os cossenos dos ângulos complementares são iguais. Partindo desse raciocínio, galera, vamos pegar aqui na metadinha uma medida de 10 centímetros, 6 centímetros para cá e finalmente 8 centímetros para cá. É o nosso famoso triângulo 3, 4, 5 disfarçado aqui, galera. Olha só, esse 6 a gente pode escrever como 2 vezes 3, esse 8 a gente pode escrever como 2 vezes 4 e esse 10 a gente pode escrever como sendo 2 vezes 5. É o nosso triângulo 3, 4, 5 aqui, ó, 3, 4, 5. Todo mundo conhece esse triângulo, galera, é o triângulo mais clássico aí dos triângulos retângulos. A gente sabe que 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, 64 mais 36, que a soma dos quadrados dos catetos está dando igual à hipotenusa. Portanto, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, galera, olha só. Agora a gente vai pegar, por exemplo, esse ângulo de referência aqui, que a gente vai chamar de θ, tá? Eu vou usar uma letra diferente, né? Alfa e beta, eu tô usando θ. E vamos colocar um gama aqui, vai. O gama e θ, eles somam 90 graus. E logo de cara, galera, a gente pode escrever que o seno de θ é igual ao cosseno de gama. E isso daqui vale exatamente, no caso, galera, olha só, a gente tem o seno de θ, portanto, o cateto oposto de θ, que vale 6, sobre a hipotenusa, que vale 10. Então, isso daqui é 6 décimos, ou seja, 0,6. E por outro lado, galera, a gente pode falar que o cosseno de θ vai ser igual ao seno de gama. E isso vai ser o quê? Cosseno de θ, como vocês sabem, vale 8. O cateto adjacente aqui do
do θ sobre a hipotenusa do θ que vale 10. Só que, galera, olha só. O que é o cateto adjacente para um é o cateto oposto para o outro. Então, o 8, ele é cateto oposto ao gama. E cateto oposto ao gama sobre a hipotenusa é exatamente igual ao seno. E o seno aqui vale 8 sobre 10, que é exatamente 0,8. Eu já entendi que os ângulos complementares têm o seno e o cosseno iguais, mas... e a tangente? Eu não tô vendo nenhuma relação entre esses dois números aqui. Bom, galera, é porque você não percebeu o seguinte. Isso daqui é como se fosse um bônus round aí da nossa aula. Pega o nosso raiz de 3 sobre 3 e experimenta uma coisa, galera. Experimenta inverter esse número. Como assim inverter esse número? Literalmente inverte. A gente tem um raiz de 3 em cima e o 3 embaixo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar agora o 3 em cima e o raiz de 3 embaixo. Ora. O que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte. Vamos racionalizar? Vamos racionalizar esse 3 sobre raiz de 3, que é inverso do raiz de 3 sobre 3, que na musiquinha dá o valor da tangente de 30. Então, se a gente for racionalizar, a gente vai ter 3 raiz de 3 sobre 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, e em cima vai ficar 3 raiz de 3. Só que, galera, 3 sobre 3 a gente pode fatiar e passar. Portanto, o inverso do raiz de 3 sobre 3, galera, é raiz de 3 e raiz de 3, exatamente, olha só. É a tangente de 60, galera. Olha só, 30 e 60 são ângulos complementares. Então, quer dizer que a tangente dos ângulos complementares, galera, vai ser um inverso do outro. Óbvio, porque olha só, vamos pegar aqui a tangente de θ. Quem que é a tangente de θ? Tangente, como todo mundo sabe, é coca, ou seja, é cateto oposto, que no caso aqui vale 6, sobre cateto adjacente, que no caso aqui vale 8. E quem que é a tangente de gama? Tangente de gama, galera, é o cateto oposto 8 sobre cateto adjacente 6, porque a tangente é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha, galera, olha o que tá acontecendo quando os ângulos são complementares, a tangente aqui, ó, inverte-se esses números. O 6 vira 6 para baixo e o 8 vira 8 em cima. E vice-versa, 8 em cima vira 8 embaixo e o 6 embaixo vira 6 em cima. Aqui também, porque olha só, quem que é a tangente de 60? Tangente de 60 é cateto oposto, que é raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é 1. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 1. E a raiz de 3 sobre 1, a gente já viu que é a inversa dela. Raiz de 3 sobre 3, que é exatamente a inversa do raiz de 3, que é quando a gente faz o tangente de 60. A tangente de 60 vai ser o cateto oposto 1 sobre cateto adjacente raiz de 3. Então, 1 sobre raiz de 3 é a inversa do raiz de 3. E a inversa do raiz de 3, pra quem ainda não captou a mensagem, se a gente pegar o raiz de 3 e inverter ele, e quando a gente racionaliza, vai ficar raiz de 3 embaixo, raiz de 3 em cima. É uma multiplicação de fração, então em cima multiplica 1 vezes raiz de 3, fica raiz de 3 mesmo. A gente tem embaixo que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. A gente pode ficar brincando aqui de ficar invertendo eternamente, mas eu vou parar por aqui, né? Vocês já entenderam? Se eu pegar esse cara agora e inverter ele, vai ficar 3 em cima, raiz de 3 embaixo, racionalizou, vai ficar raiz de 3. E se a gente pegar a raiz de 3 e inverter, vai ficar 1 sobre a raiz de 3. E se a gente racionalizar, vai ficar raiz de 3 sobre 3. E aí vai ficar um ciclo infinito. Nossa, que legal! É só ficar pegando e invertendo que a gente vai ter o valor do outro. É exatamente isso. No seno e cosseno, a gente não precisa nem inverter. É só olhar pra cá, é só olhar pra cá, vai ser igual. É só olhar pra cá, só olhar pra cá, vai ser igual. Pra tangente, a gente tem o seguinte: se alfa e beta são ângulos complementares, então a gente pode categoricamente afirmar, sem a menor sombra de dúvidas, de que a tangente de alfa vai ser exatamente igual a 1 sobre tangente de beta, visto que alfa e beta são ângulos complementares. Beleza, galera? Então, se você encontrar, sei lá, um tangente de alfa igual a meio, e a gente sabe que beta é complementar a alfa, então você sabe tangente de beta vai ser exatamente igual a 2. Porque o inverso de meio é 2. Então, beleza, galera? Essa foi o tema da aula de hoje, uma viagem sobre o seno, cosseno, tangente, sobre a trigonometria. E quando os ângulos são complementares, ou seja, se os ângulos somam 90 graus, nós podemos dizer que o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, assim como o cosseno do outro vai ser igual ao seno de um. Então, essa foi a demonstração geométrica do motivo do seno e o cosseno serem iguais quando a gente tem ângulos complementares e do porquê a tangente é o inverso do outro. Beleza, galera? Se você assistiu até aqui e ainda não tá inscrito, sabe o que fazer. Tem que se inscrever. Clicar no botãozinho aí vermelho aí embaixo e aproveita e já clica no curtir. Compartilha pra quem tá vendo esse assunto, é uma dica importantíssima. É uma dica que te pode dar o pulo do gato quando você estiver resolvendo aquela questão de trigonometria do vestibular, tá bom, galera? Então espero que vocês tenham gostado da demonstração. Então é isso aí, falou!